Patrícia escreveu assim: devo para o banco e sempre aceito as negociações porque a minha irmã trabalha lá e eu tenho medo de prejudicá-la. Já aconteceu de chamarem a atenção dela por um problema da conta. O que eu faço? A sua relação com o banco é uma relação comercial. Você e o banco estão relacionados de acordo com o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. São duas coisas muito simples que parece na hora que a gente é técnico e fala, a pessoa, tá, mas e aí, o que isso significa na minha vida? Quando as pessoas moram em cidades pequenas ou até mesmo tem essa situação de ter um parente que trabalha muito no banco, é muito comum que as pessoas caiam nessa armadilha, né? De achar que o banco, por ter ali aquele relacionamento, ou por ser cidade pequena, ou por ter algum parente, enfim, que trabalha lá, que a sua relação com o banco já não é mais uma relação civil e do Código de Defesa do Consumidor, e sim um relacionamento quase que íntimo, um relacionamento como se você tivesse um relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua irmã, né? Só que o que está acontecendo aqui é um processo de coação. Então, assim, eu sei que a situação que você está vivendo por ter a sua irmã trabalhando lá dentro do banco que você tem dívida, é uma situação constrangedora, mas os papéis precisam estar muito claros. Eu não tenho como falar nada para a sua irmã que trabalha lá dentro, mas ela não é responsável pela sua dívida. E ela pode responder isso claramente para um gestor dela. Olha, eu entendo que seja uma pessoa da minha família, mas eu tenho a minha vida financeira e a minha irmã tem a vida financeira dela. Eu não tenho como interferir na vida financeira da minha irmã. E, inclusive, acho antiético eu tratar disso com ela. Eu vou chamar ela aqui e o senhor conversa com ela. Por exemplo, tá? Uma primeira coisa que aparece aqui na minha cabeça. Então, normalmente, quando você está com dívida, você está vivendo um processo que você está se sentindo muito, 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 muito inferior. A primeira etapa para você se livrar das dívidas é você entender que você não é aquilo que está acontecendo. E isso não é papo motivacional. Tem uma frase que eu falo: você não é a sua dívida. Por quê? Você precisa entender que o banco é tão responsável por ter te dado crédito quanto você é responsável por ter pegado o empréstimo e agora está aí enrolada. Os dois são responsáveis. Só que o que acontece? Em geral, quando você deve o banco, você se coloca na posição de cocô do cavalo do bandido e você simplesmente fica acuado. Eu sou sem vergonha, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, assim, você e mais 60 milhões de pessoas estão com problemas financeiros, estão com dívidas. E essa é uma situação civil e de consumidor. Não é uma coisa que precisa trazer tanto peso emocional. Ah, Dade, mas você não sabe o que eu tô sentindo. Sei sim, eu já tive dívida assim como você e eu devia pro meu chefe, que é o banco. Foi exatamente porque eu passei por tudo aquilo, porque eu tava lá e trabalhava para o banco que eu devia, que eu sei que essa relação que você tem com o banco é comercial. Eu poderia ter tratado do meu problema financeiro com o banco sem o medo de perder o meu emprego. Por quê? Porque eu poderia ter conversado utilizando todos os meus direitos. Então, o que eu quero que você entenda é que existe aí, e com toda razão, uma questão de cultura, uma questão de como as coisas funcionam, mas para você começar a desenrolar esse problema financeiro, o primeiro passo é você entender quem é você, quem é o banco e quem é a sua irmã nessa parada. E aí você pode ter uma conversa com a sua irmã pode ter uma conversa lá com o gestor dela de entender que as suas questões financeiras são as suas questões financeiras. Eu já trabalhei numa agência onde o gestor ameaçou falar pro fulano assim: fulano, tal coisa da conta da sua irmã tá atrasada. Ele falou: ó, isso aí é a conta da minha irmã, liga para ela, tem o telefone dela aí no cadastro. Então, assim, é muito do posicionamento, tanto seu quanto da sua irmã, o do gestor, como eu falei, o do cara lá do banco eu não tenho como interferir no que ele vai fazer, né? Mas é importante você entender que isso que o banco está fazendo se chama coação. E de acordo com o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, tem até pena de prisão para isso. E o que as pessoas não entendem é que o preço por você se esconder atrás da culpa e da vergonha que você não é isso não é a sua história, quem você é. Você está com um problema financeiro e você está decidida a resolver, senão você não estava me acompanhando aqui nas redes sociais. Mas é um preço muito alto você ficar
escondida atrás da cortina da culpa e da vergonha e não se posicionar como alguém que é adulto, grande, responsável e que quer se livrar da dívida e que entende onde o direito do banco começa e onde o seu direito começa, onde o seu dever começa e onde o dever do banco começa. Então, qualquer pessoa que passe por uma situação de constrangimento num banco deve, mais do que deve, entender que isso não era para ser desse jeito, que a culpa não é toda sua e que existem sim regras e leis que protegem você disso. Tá bom, Patrícia? Espero que essa resposta tenha te ajudado.